Antes de começar os relatos de hoje, gostaria de mandar um abraço para a K. Costa, para a Diana, o William, a Débora, a Viviane, o Fábio, a Antônia, a Silvana e tantos outros inscritos que estão conosco todos os dias aqui no Diário dos Pesadelos. O canal não seria nada sem a ajuda que vocês dão todos os dias por aqui. Agora, sem mais enrolação, vamos aos relatos. Não sei se o que vou dizer pode ser explicado. Bom, também não sei se realmente quero que alguém explique, porque existem coisas que, quando você as nomeia, perdem o respeito, como se fossem reduzidas, diminuídas. Eu não venho aqui para convencer ninguém, venho para deixar um registro, porque já aprendi que calar certas coisas só faz com que elas se tornem mais pesadas. Eu cresci perto de um rio. Não vou dizer o nome da cidade nem do rio, não por mistério, mas por cuidado. Quem vive em lugares assim entende que a água não é apenas água. Ela é caminho, é comida, é cova e é espelho. Meu avô dizia que o rio é como uma pessoa velha, pois não se fala com ele de qualquer jeito e não se vira as costas sem motivo. O estranho é que eu não comecei a temer o rio por causa de uma tragédia evidente. Não foi porque alguém se afogou diante de mim, nem porque vi um corpo boiando. O meu medo foi mais lento, foi um medo aprendido. É mais ou menos como se aprende a respeitar uma faca, não porque a faca te odeie, mas porque a faca não perdoa. Meu avô era pescador, pescador de verdade, daqueles que se levantam antes do sol e voltam com as mãos cheirando a água e lodo. Era um homem que falava pouco, não porque fosse frio, mas porque sua vida era feita de coisas que não se resolvem com palavras. Quando falava, usava frases curtas, como se cada palavra fosse uma ferramenta. Quando eu era criança, seguia ele para todo lado. Gostava de vê-lo preparar os apetrechos, remendar a rede e testar o fio da faca com a unha. Gostava do som do rio quando ainda não estava escuro. Aquele murmúrio que não é exatamente um ruído, mas um movimento. Mas meu avô dizia que nem todo som do rio é o mesmo. Havia um em particular do qual ele não gostava de falar. Chamava apenas de o som, como se até nomeá-lo fosse um excesso. Eu o ouvi pela primeira vez quando tinha 8 ou 9 anos. Não o ouvi com os ouvidos, pelo menos não da forma como se ouvem as coisas normais. Foi mais como uma vibração no peito, uma ressonância. Era madrugada e eu e meu avô caminhávamos pela margem com uma lanterna de mão que iluminava muito pouco. O ar cheirava a mato molhado e fumaça. Em certo ponto do caminho, meu avô parou de repente. Não foi uma pausa de cansaço, foi como se algo o tivesse puxado pelas costas. Ele apagou a lanterna, fez um gesto para que eu não falasse e eu obedeci. Crianças que crescem com gente que entende do mato aprendem rápido a ficar quietas. Na escuridão, o rio parecia maior. O murmúrio ficou com uma espécie de ritmo, e então aconteceu algo diferente. Um som por baixo de tudo. Não era um grito nem um canto, era como o choro de algo enorme. Não vinha de um ponto específico, parecia estar no ar e na água ao mesmo tempo. Meu avô respirou fundo, e eu senti que me faltava o ar sem entender por quê. Quando o som parou, ele acendeu a lanterna e continuou andando como se nada tivesse acontecido, mas as costas dele pareciam mais tensas. Naquele dia pescamos pouco e voltamos cedo. Em casa, enquanto limpava os peixes, meu avô me disse algo que ficou grudado em mim. Se você ouvir esse som, não responda. Não olhe para a água e não fique sozinho. Ele não quis explicar mais. Eu pensei que fosse uma superstição de velho. No interior, todo mundo tem uma. Alguns têm medo de redemoinhos, outros de galhos que se quebram sem vento, outros das luzes que aparecem flutuando no mato. Meu avô não parecia supersticioso, mas parecia respeitar coisas que eu ainda não conseguia entender. O tempo passou, eu cresci
E o rio continuou sendo parte da vida. Na época das chuvas, a água subia e mudava de cor. O rio ficava forte e teimoso. Na seca, o nível baixava e surgiam pedras onde antes havia correnteza. As pessoas sabiam ler isso como se lê um rosto. Ninguém entrava onde não devia e ninguém atravessava em certos horários. Ainda assim, de vez em quando corria o comentário de que alguém tinha ouvido o som. Não eram boatos espalhafatosos, era mais um comentário baixo, como quando o vento norte começa a soprar. Havia quem garantisse que era um animal grande na água. Outros diziam que era um aviso, pois se alguém o escutasse era porque o rio queria algo. As histórias eram contraditórias, mas todos concordavam em uma coisa. O som não era para qualquer um. Meu avô o escutava mais do que os outros. Não sempre, não toda semana, mas o suficiente para que eu começasse a notar um padrão. Quando ele escutava o som, mudava a rotina do nada. Não ia ao rio no dia seguinte e não pescava em certos pontos. Deixava comida na margem. Coisas simples, um pedaço de pão, um pouco de sal ou uma fruta. Eu observava de longe e não dizia nada, porque tinha vergonha de perguntar. Sentia que se perguntasse, o assunto se tornaria real de um jeito que eu ainda não estava pronto para carregar. A primeira vez que o som teve consequências claras foi com um homem do povoado, um vizinho conhecido como Moçambique. Era jovem, forte, daqueles que se acham mais espertos que o mato. Zombava dos velhos e dizia que essas coisas são só histórias. Um dia houve uma discussão no bar porque alguém comentou que o som tinha sido ouvido naquela madrugada e Moçambique riu. Disse que era o vento nas árvores, que o rio não fala e que essa história de não responder era puro medo. Na mesma semana, Moçambique foi sozinho ao rio à noite, segundo ele, para provar alguma coisa. Não levou ninguém e não avisou, simplesmente foi. Encontraram-no no dia seguinte, na margem, vivo, mas estranho. Não estava machucado nem molhado, estava sentado, seco, olhando para a água como se estivesse vendo algo que nunca terminava. Não respondeu quando falaram com ele e não reagiu quando o tocaram. Levaram-no para casa carregado como uma criança dormindo. Dizem que naquela noite ele começou a chorar sem fazer som e dizem que a mãe o ouviu murmurar coisas, mas ninguém entendeu. Dizem que no terceiro dia ele tentou entrar no rio outra vez e tiveram que segurá-lo. Moçambique não morreu ali e viveu por anos, mas nunca mais foi o mesmo. Ficou pele e osso, nervoso, com um olhar de animal assustado, e o pior é que de tempos em tempos fugia em direção ao rio, como se algo o chamasse. A família precisava vigiá-lo como se vigia uma vela acesa. Na comunidade ninguém falava disso em voz alta. Dizia-se o mínimo, como se o rio pudesse ouvir as conversas. Meu avô não comentou nada, apenas fez algo que me impressionou. Ele foi até a margem naquela mesma tarde e deixou uma pequena lembrança. Não foi um ritual, nem uma cerimônia, apenas um gesto. Ficou alguns minutos olhando para a água, sem desafiá-la, com respeito. Depois voltou para casa em silêncio. Naquela noite sonhei com um som. No sonho não havia rio, apenas uma escuridão, e nessa escuridão vibrava aquela nota baixa, como se algo enorme estivesse respirando. Acordei com o peito apertado, com a sensação de que o ar estava mais difícil de respirar. Meu avô viu meu rosto, não perguntou nada, apenas colocou a mão no meu ombro, como se me lembrasse de que eu não estava sozinho. Com o tempo comecei a entender algo. O rio não era um lugar, era uma relação. As pessoas que viviam ali acreditavam ou não acreditavam, mas negociavam com a realidade à sua maneira. Havia limites, horários, coisas que não se faziam. Não apenas porque alguém proibia, mas porque o preço era incerto. Quando eu tinha 12 anos, meu avô decidiu me levar para pescar mais longe. Fomos para um trecho do rio onde a água parecia mais escura, não por sujeira, mas por profundidade.
Disse que já era hora de eu aprender os pontos. Me ensinou a ler a correnteza, a saber onde o fundo muda e onde se formam redemoinhos. Falou de sinais como remos que se movem sozinhos, insetos que se calam, aves que não passam por certas árvores. Ele não dizia isso com misticismo, dizia como quem ensina um manual de sobrevivência. Então me disse algo mais específico sobre o som. Disse que o som nem sempre aparece sozinho. Às vezes é ativado quando alguém faz algo que não deveria. Tipo jogar lixo, pescar demais e atravessar um lugar proibido. Às vezes aparece quando o rio está quieto demais. Mas acima de tudo aparecia quando alguém estava sozinho. Essa ideia me inquietou. Por que sozinho? Que diferença isso fazia? Meu avô não respondeu, apenas repetiu a regra. Se você ouvir e estiver sozinho, saia. Não corra, não grite. Saia como se nada estivesse acontecendo e quando chegar em casa, não conte os passos. Não entendi essa última parte. Nunca entendi completamente, mas obedeci. O ano de 1972 foi, pelo que me lembro, um ano de chuvas intensas. Houve enchentes fortes. O rio transbordou em algumas áreas e as pessoas perderam coisas. As casas mais próximas do caos se encheram de água, os animais adoeceram, os caminhos viraram lama e meu avô estava mais sério naqueles dias. Numa madrugada, antes de sair, meu avô ficou sentado na cama por um tempo, olhando para as próprias mãos. Eu vi e pensei que era cansaço. Depois se levantou e vestiu a roupa sem pressa. Disse que daquela vez eu não iria com ele e que ficasse em casa. Protestei como protestam os jovens. Ele não se irritou, apenas me olhou com uma firmeza que não admitia discussão. Fiquei, e naquela manhã ele saiu sozinho. Esperei com ansiedade. Era a primeira vez que não me levava. A casa parecia grande e vazia. Lá fora os galos cantavam e o pessoal começava a se mover. Minha mãe estava na cozinha ocupada e eu fingia que tudo estava normal, mas meu corpo não estava tranquilo. 3 horas depois, meu avô voltou sem peixes. Trazia a roupa seca, as mãos limpas, mas o olhar de quem tinha visto algo que o deixou cansado por dentro. Naquela noite não se irritou e foi dormir cedo. Eu o ouvi se mexer na cama, como se não encontrasse posição. Não dizia nada, mas sua respiração era estranha, como se estivesse segurando uma frase. No dia seguinte acordou com febre. Não uma febre alta de infecção, mas um calor estranho. Suava, esfriava e voltava a suar. A família cuidou dele como se cuida de um doente no meio do mato. Com chás, panos e descanso. Ninguém pensou no rio, mas eu pensei. No 3º dia, quando a febre baixou, meu avô se levantou e saiu para o quintal. Ficou olhando o caminho do rio como se escutasse algo. Então, sem avisar, pegou o chapéu e foi embora. Eu o segui, não por curiosidade, mas por medo. Por aquela sensação de que se eu o deixasse ir sozinho, algo se fecharia para sempre. Caminhava lento, porém decidido. Não olhava para trás e eu ia a alguns metros, cuidando para não perdê-lo de vista. O sol estava forte e o ar cheirava a chuva. Quando chegamos perto do rio, o som normal da água estava ali, mas por baixo havia outra coisa. Uma vibração quase imperceptível. Meu coração começou a bater rápido e meu avô parou numa clareira, onde a margem parecia mais aberta. Não havia ninguém, apenas água e vegetação. Ele tirou o chapéu, o segurou com as 2 mãos e ficou imóvel. O som começou. Não de repente, mas sim como se o rio afinasse uma nota. A vibração entrou no peito como naquela outra vez. Era um som baixo que não parecia vir da superfície, mas do fundo. Meu avô não fez nada. Não se ajoelhou, não rezou, apenas ficou de pé, olhando fixamente para um ponto da água, sem piscar. Quis gritar, quis correr, mas lembrei da regra. Não responder, não olhar a água e não ficar sozinho. E, no entanto,
Ele estava ali, sozinho diante daquilo. Então vi algo que me gelou. Não vi uma mão sair da água, nem um rosto. Vi uma mudança na superfície, um tipo de padrão. A água, num círculo amplo, começou a se mover diferente, como se a corrente ali girasse ao contrário. Não era um redemoinho, mas um movimento suave e hipnótico. Dentro desse círculo, o reflexo do céu parecia mais escuro, como se houvesse sombra, mesmo com o sol forte. Meu avô deu um passo em direção à margem e senti que se desse outro entraria na água. Foi aí que quebrei minha própria regra. Não falei, não gritei, mas corri. Corri até ele e o segurei pelo braço com as duas mãos. Ele se virou com uma força que eu não conhecia e seus olhos estavam abertos demais. Olhou para mim como se eu não fosse seu neto, mas um estranho interrompendo algo. Por um segundo pensei que fosse me bater, mas seu olhar mudou. O som continuava mais profundo e a vibração se sentia nos dentes. Meu avô apertou meu braço e me puxou para trás. Não rápido, não desesperado. Fez isso com uma calma estranha, afastando-me da margem passo a passo, como se soubesse exatamente quantos passos podia dar sem que algo o seguisse. Quando chegamos a certa distância, o som diminuiu, mas não cessou. Apagou-se lentamente, como uma respiração que se afasta. Meu avô sentou numa pedra, cobriu o rosto com as mãos e eu fiquei ali, tremendo, sentindo o suor frio nas costas. Não houve palavras e não houve explicação. Apenas aquele silêncio depois de algo que eu não devia ter ouvido. Quando voltamos para casa, meu avô não me repreendeu por tê-lo seguido. Também não me agradeceu. Trancou-se no quarto e não falou o resto do dia. À noite pediu que eu dormisse no chão de seu quarto, perto da cama, como quando eu era menor e adoecia. Naquela noite ouvi o som novamente. Não vinha do rio, vinha de dentro da casa. Não era tão forte quanto na margem, mas estava ali. Senti pânico. Quis me levantar, mas meu avô estendeu a mão e a pousou sobre minha cabeça, sem apertar. Apenas tocando, como quem diz: não se mova. O som durou 1 minuto, talvez 2, e depois se foi. Meu avô não abriu os olhos em momento algum, mas sua respiração estava pesada, como se estivesse segurando a própria vida. No dia seguinte amanheceu fraco, mas sem febre ou tosse. Fraqueza mesmo. Levantou-se, foi até o tanque e vomitou água. Não líquido do estômago, mas água clara. Minha mãe se assustou e disse que era preciso levá-lo a alguém que soubesse. Não ao médico, pois o médico o mandaria para o hospital e no hospital o deixariam esperando. Era preciso levá-lo a um homem mais velho que vivia do outro lado da cidade. Era um desses que curam com plantas e palavras. Eles foram, mas eu não. Fiquei em casa com a cabeça cheia de sons. À tarde voltaram e meu avô estava mais tranquilo. Não curado, mas mais calmo. Trazia um amuleto no pulso e um simples fio vermelho. E também um cheiro de fumaça na roupa, como se tivesse sido defumado. Naquela noite, meu velho falou comigo pela primeira vez de forma direta sobre o som. Não me contou uma história completa, mas me deu uma ideia. Disse que o rio, como tudo, tem fome. Não fome de carne, mas fome de atenção. Fome daquilo que as pessoas deixam cair sem perceber, como promessas, insultos, desafios e soberba. Disse que há épocas em que essa fome desperta mais, como quando a água cresce e devora a terra. Disse que alguns ouvem porque nascem com esse ouvido, outros ouvem porque procuram, e outros ouvem porque ficam sozinhos. E então me disse o que mais me marcou. O som não te chama para que vá, ele te chama para que saibas que pode te chamar. Isso era ainda pior. Meu avô viveu alguns anos mais e nunca mais pescou do mesmo jeito. Tornou-se mais cuidadoso e mais seletivo. Não ia ao rio em certos dias e não ficava lá à noite. E se alguma vez ouvia o som, entrava em casa e sentava em silêncio até passar. Cresci com essa regra no corpo. E o mais estranho
é que com os anos comecei a notar que o som às vezes se infiltra em outros lugares, como se fosse uma frequência buscando uma forma de se manifestar. Meu avô morreu quando eu já era adolescente. Velamos seu corpo em casa, como se faz por aqui. Lá fora o rio soava normal, mas naquela noite, às 2 da madrugada, enquanto eu estava sozinho no pátio, ouvi o som. Não vinha do rio, vinha do chão. Deu-me vontade de caminhar em direção ao caminho do rio, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então lembrei da regra: não ficar sozinho. Levantei-me e entrei na casa onde estavam os outros. Sentei ao lado de minha mãe, fingindo querer café, e ninguém perguntou nada. Anos depois fui embora do povoado, vivi na cidade e fiz minha vida como eletricista. Bom, essa é a minha história. Obrigado pela atenção. Saudações, amigas e amigos ouvintes do canal. Primeiramente me apresento. Meu nome é Saul e agora irei começar meu relato que foi bem difícil de escrever. Quando comecei a formar minha família, as coisas foram muito difíceis. Tínhamos um filho pequeno, com apenas 1 ano de idade, e a verdade é que não contávamos com muitos recursos. Nem minha esposa, Serena, nem eu tínhamos estudos. Então precisávamos trabalhar no que aparecesse para conseguir sustentar nosso filho. Não digo isso como reclamação, muito pelo contrário. Se eu pudesse voltar no tempo, faria exatamente tudo de novo. Tudo o que fiz foi para dar o necessário à minha família e garantir que nunca faltasse um prato de comida. Foi assim que comecei a trabalhar como vendedor ambulante. Eu tinha um carrinho de triciclo do qual me lembro perfeitamente. Era amarelo e tinha um guarda-sol grande que me protegia do sol à tarde. Com esse carrinho, eu vendia água, doces, pipoca e pururuca. Na maior parte do tempo, eu ficava em eventos culturais da cidade ou em frente à igreja aos domingos, quando havia missa. Eu tentava estar sempre presente, fazer com que as pessoas me vissem com frequência, porque assim, pouco a pouco, eu acabava vendendo mais. Em algumas ocasiões, eu também preparava sucos de acerola, laranja e abacaxi. Muitas vezes era a primeira coisa a acabar. Havia algo que nunca faltava na minha rotina: a missa de domingo. Eu sempre ficava do lado de fora da igreja, esperando as pessoas saírem para oferecer algo. Eram os dias em que eu mais ganhava. E embora houvesse outros vendedores ambulantes, nunca senti que existisse competição. Sempre pensei que o sol nasce para todos. O que realmente me cansava era o caminho de volta para casa. Para chegar lá, eu precisava subir uma barranca. Era uma ladeira íngreme, de chão batido, e empurrar o triciclo até o topo exigia muito esforço. Na época das chuvas, ficava ainda mais complicado. Nesses meses, eu só conseguia subir por um canto específico, onde crescia mais mato e a terra afundava menos. Mesmo assim, nunca reclamei demais. Sempre sentia que valia a pena chegar em casa. Antes do que vou contar agora, já haviam acontecido algumas coisas estranhas comigo, principalmente quando escurecia e eu voltava sozinho. Às vezes eu ouvia barulhos nos terrenos baldios, ouvia pessoas caminhando muito tarde da noite que nem sequer cumprimentavam ao passar. Coisas que até certo ponto podiam ter explicação, mas que ainda assim me deixavam pensativos. Acho que também influenciava o fato de eu ter crescido na parte alta da serra, onde eram comuns histórias de aparições e seres estranhos. O que realmente me marcou aconteceu numa ocasião em que fiquei um pouco mais de tempo depois da missa das 5. Naquele dia voltei para casa por volta das 7:30 da noite. Eu morava bem afastado do centro da cidade e, empurrando o carrinho, o trajeto levava quase 1 hora. Antes de ir embora, parei um pouco em uma festa de aniversário de uma criança. Fiquei do lado de fora por alguns minutos, caso alguém resolvesse comprar algo,
Vendi pouco, mas deu para tirar alguma coisa. Depois segui meu caminho até chegar à barranca. Essa parte do trajeto é completamente solitária. São vários terrenos baldios e, para piorar, não há iluminação pública. A única luz vem de algumas casas distantes, mas não é suficiente. Empurrei o triciclo até uma esquina e comecei a subir pelo caminho onde crescia mais mato, porque ali as rodas tinham melhor aderência. Eu estava inclinado para a frente, empurrando com força, olhando quase apenas para os meus pés. Estava muito cansado. Na metade da barranca, resolvi parar um pouco para respirar. Olhei para baixo, para ver o quanto já tinha avançado, e quando voltei a olhar para cima, percebi algo que me deixou desconcertado. Havia uma mulher descendo a barranca. O estranho não era apenas vê-la ali, mas a maneira como ela descia. Não parecia ter dificuldade alguma. Descia devagar, mas com uma facilidade que não era normal para aquele terreno, ainda mais no escuro. Além disso, sua silhueta parecia usar um chale, algo translúcido que caía sobre a cabeça. Fiquei parado, com as mãos apoiadas na cintura, observando. Foi então que senti um cheiro estranho. Era como algo queimado, mas ao mesmo tempo doce, parecido com banana frita. Tentei desviar o olhar para outra parte do terreno baldio, mas não conseguia tirar os olhos daquela coisa que continuava descendo. Quando ela estava a poucos metros de mim, a luz já era suficiente para perceber algo impossível. A mulher não tocava o chão. Ela não caminhava, flutuava. Senti todo o meu corpo se arrepiar. Engoli em seco e me apoiei no carrinho. Minhas mãos tremiam e minhas pernas fraquejavam. Por algum motivo eu não conseguia me mover. Meu coração batia com tanta força que doía no peito. Embora a mulher ainda estivesse do outro lado da barranca, à medida que descia parecia se aproximar cada vez mais. De nervoso abaixei o olhar e tentei olhar apenas pelo canto do olho. Ela passou a menos de 1 metro do meu carrinho. Eu juro que seus pés não tocavam o chão. Mesmo assim, ela passou e continuou descendo. Achei que iria embora, mas então ela virou de novo. Estava voltando. Tentei empurrar o carrinho, mas sem perceber fui para o centro do caminho, e uma das rodas caiu em um buraco. O triciclo tombou e várias coisas caíram no chão. Não me importei. Continuei andando, olhando para frente. Eu sabia que aquela mulher estava atrás de mim. Sentia isso nas costas, como se ela estivesse a centímetros de distância. Era uma presença pesada, como se algo tivesse pulado sobre mim. Eu não queria virar. Não sei de onde tirei forças para continuar, porque meu corpo inteiro tremia. Comecei a pedir a Deus que me protegesse. Só Ele podia fazer isso por mim. Eu não sabia rezar direito, apenas repetia o pouco que tinha ouvido do lado de fora da igreja. Pelo canto, virando de leve a cabeça, consegui ver o chale ao meu lado. Aquela mulher caminhava praticamente ao meu lado. Parecia que a barranca nunca acabava. A impotência me venceu e comecei a chorar. Eu dizia que só estava voltando do trabalho, que não queria incomodá-la. O cheiro se tornou insuportável. Eu sentia como se estivesse queimando por dentro do nariz. Todo o lado direito do meu corpo começou a ficar muito frio. Eu tinha certeza de que a qualquer momento ela iria me tocar. Imagine caminhar à noite por uma barranca com algo assim ao seu lado. Uma mulher com um chale que não pisa no chão. Quando finalmente cheguei ao topo e senti o terreno firme, a única coisa que fiz foi correr. Não voltei para pegar o carrinho nem as coisas que tinham caído. Quando cheguei em casa, um dos meus vizinhos se ofereceu para descer até a barranca com um dos filhos e buscar o carrinho e os objetos espalhados. Agradeci de coração, porque eu ainda tremia de medo e não me sentia capaz de voltar lá. Contei à minha esposa várias vezes que aquela mulher estava flutuando, que eu não tinha conseguido ver o rosto dela, mas que jurava pelo que eu mais amava, que estava dizendo a verdade. Eu estava tão confuso e alterado que precisei me sentar um pouco para me acalmar,
porque sentia o peito muito agitado. Meu filho me olhava com os olhos bem abertos, assustado, sem entender o que estava acontecendo. Quando o vizinho voltou, disse que não tinha visto absolutamente nada. Falei que não era a primeira vez que ouvia histórias sobre uma mulher que flutuava naquela região. Segundo ele, tempos atrás, ela havia aparecido para uma senhora que voltava do centro da cidade. Diziam que a mulher a seguiu até a porta de casa e que ficou parada ali por um bom tempo. E acreditem em mim, imaginar algo assim te esperando do lado de fora da sua própria casa é verdadeiramente assustador. Isso tinha acontecido anos antes, pouco tempo antes de nos mudarmos para lá. A senhora já havia falecido depois de adoecer e desde então não se tinha ouvido nada parecido. Até aquela noite comigo. Garanto a vocês que é uma experiência que não se sabe como explicar. É algo que a mente não consegue organizar e que o corpo não consegue processar por completo. Por mais que se tente colocar em palavras, sempre parece que algo fica faltando. Muitos anos se passaram desde então, e ainda assim sinto um arrepio ao lembrar da forma como aquela mulher me seguiu durante todo o trajeto da barranca. Não sei o que foi aquilo que vi, nem o que ela queria. Só espero do fundo do coração que jamais na minha vida eu volte a me deparar com algo assim. Minha história começou em 2021, quando atravessei a selva do Dariém. As coisas estavam indo muito mal para mim no Brasil. Eu tinha acabado de perder o emprego, e as economias que possuía não passavam de 10 mil. Um ex-colega de escola me disse então que poderíamos chegar aos Estados Unidos eventualmente, se atravessássemos a selva e depois vários países da América Central. E eu aceitei, já que não havia absolutamente nada que me prendesse. Eu pensava que tudo aquilo seria apenas uma longa caminhada, mas descobri bem rápido que não chamam de Tapón del Darién por acaso. Aquele lugar, quando o atravessei, era quase intransitável. A umidade apodrecia os pés de muitos, outros ficavam doentes e, no geral, passava-se muita fome. Isso sem mencionar o medo, o cansaço e as pessoas perigosas que usavam a selva como refúgio para cometer seus crimes. Muitos narcotraficantes e homens armados podiam surgir do nada e tirar o pouco que você carregava, ou algo pior. Éramos um grupo grande de pessoas de idades diferentes naquela viagem. Homens, mulheres, alguns jovens e outros mais velhos. Eu devia ter uns 22 anos recém-completados naquele momento. Ninguém estava realmente bem preparado, já que ainda não era uma travessia conhecida. Eu levava apenas botas, uma capa de chuva, minha mochila cheia de roupas, comida e várias pastilhas purificadoras de água, mas isso não era suficiente. O calor e a umidade da selva começaram a me esmagar logo no primeiro dia. As roupas nunca secavam e vi como um pequeno corte no dedo de uma mulher foi se infectando lentamente. E se avançar pela selva já era difícil, os rios eram outra história. Não eram obstáculos simples, mas limites capazes de interromper a viagem por horas. Cada rio tinha seu próprio caráter, e embora alguns fossem atravessados rapidamente, outros faziam você pensar 2 vezes se valia a pena continuar ou se era melhor voltar. Os guias diziam saber lê-los, e às vezes acertavam, mas às vezes não. No dia em que esta história acontece, eu já levava 1 semana no Tapón del Darién. Estava exausto e com as pernas parecendo que iam cair. Eram mais ou menos 5 da tarde, quando o guia disse que mais à frente havia um rio e que continuaríamos avançando dependendo do volume da água. Quando chegamos à margem, o rio não parecia tão ruim. Corria forte, mas não parecia impossível de atravessar. O problema foi a chuva que havia começado cerca de 10 minutos antes. Não foi um temporal, apenas uma garoa inofensiva, mas na selva isso basta. Em menos de 1 hora, o nível subiu,
e o som da água batendo com força nas pedras e nos troncos deixou claro que ninguém conseguiria atravessar aquele rio sem ser levado pela correnteza. Avançamos alguns metros mata adentro, subindo uma elevação, e montamos um acampamento improvisado. Não havia barracas de verdade, apenas lonas, dormindo rente ao chão sobre cobertores encharcados, procurando um lugar mais ou menos seco. Eu me deitei no chão com as costas rígidas e a cabeça girando. Assim que fechei os olhos, comecei a sonhar e nesses sonhos eu estava no rio. Não era exatamente o mesmo rio, mas eu sabia que era ele. A água estava escura, parada, e eu estava com ela até os joelhos. De repente, senti algo frio nos tornozelos. Olhei para baixo e dentro da água, vi mãos me apertando e me afundando no sedimento. Eu tentava me mover, mas não conseguia, e isso começou a me desesperar quando a água de repente chegou ao meu pescoço e começou a me afogar. Acordei de supetão em um acampamento praticamente mudo. Muitas pessoas ainda estavam acordadas, mas ninguém dizia nada. A chuva havia parado e tudo estava escuro e molhado. Peguei meu telefone, que mantinha guardado dentro de um saco para não molhar, e vi que eram 2 da madrugada. Eu ainda sentia nas pernas a pressão do sonho, como se aquelas mãos ainda estivessem ali. Eu sabia que não devia me levantar, que o melhor era ficar quieto até amanhecer, mas mesmo assim, me levantei porque precisava sacudir aquele susto terrível antes de tentar dormir novamente. Caminhei devagar pelo acampamento, tentando não fazer barulho, e me aproximei da vegetação que dava para o rio. Abri caminho pela mata cuidando para não me perder e para que nenhum bicho subisse em mim. No começo não vi nada além do fraco reflexo do céu sobre a água e da corrente se movendo. Pisquei várias vezes, achando que ainda estava meio dormindo, e foi então que vi várias figuras sobre o rio. Elas não estavam dentro da água, mas também não flutuavam como algo sólido. Estavam logo acima da superfície, como sombras que se distinguiam graças à pouca luz da lua naquela noite. Não tinham detalhes definidos. Eu não conseguia distinguir rostos nem corpos completos, mas dava para perceber a forma geral, como silhuetas humanas estranhas. Contei cerca de 8 ao todo e pensei que talvez fossem do exército do Panamá se movendo pelo rio. Mas aquele movimento, indo e vindo sobre a água sem fazer qualquer ruído, não tinha nada de natural. Fiquei paralisado, observando e tentando entender o que eu estava vendo, enquanto me aproximava lentamente descendo a encosta. Nesse ponto aconteceu algo estranho, pois não sei dizer se foi o meu esgotamento mental ou algo sobrenatural. É que meu corpo obedeceu ao impulso de chegar mais perto da margem, algo que em qualquer outra circunstância eu jamais teria feito. E então, quando já estava com a água até os tornozelos e senti a força da correnteza, pude ver que aquelas silhuetas não eram soldados. Eram figuras humanas que, de repente, ficaram imóveis antes de se desfazerem no ar como se fossem fumaça. Aquele medo de morte atingiu minha mente na hora, mas acredito que eu estava cansado demais para reagir como uma pessoa normal. Simplesmente recuei, sacudi os braços e voltei para o acampamento, sentando-me onde estava. Eu nem saberia como explicar o que tinha visto, mas uma coisa é certa: não consegui mais dormir. Quando amanheceu, o rio havia baixado um pouco. Ainda estava forte, mas já dava para atravessar. As pessoas começaram a se movimentar e eu procurava com o olhar um dos guias, tentando decidir se contaria algo ou não. No fim, resolvi ficar em silêncio, e acho que foi o melhor, pois não demoraria muito para eu entender o que eram aquelas sombras que vi durante a noite. O grupo começou a atravessar aos poucos, seguindo o guia, que repetia inúmeras vezes que devíamos pisar exatamente onde ele pisava. Infelizmente, uma jovem venezuelana de não mais que 20 anos não entendeu essa instrução e entrou confiante no rio, acreditando que, como a água chegava apenas às panturrilhas, nada lhe aconteceria. A corrente a levou e, para a sorte dela, 3 homens conseguiram resgatá-la alguns metros abaixo, porque ela se agarrou a um tronco caído. Mas naquele momento,
ouvindo seus gritos, entendi que muitas outras pessoas haviam atravessado aquele rio e não conseguiram sair dele. Quando minha viagem terminou, compreendi que o que eu havia feito era perigoso demais e tentei dissuadir qualquer amigo que tivesse de seguir o mesmo caminho que eu percorri. Infelizmente, atravessar aquela selva se tornou algo comum nos anos seguintes. Não tenho dúvidas que mesmo com o governo de agora, Darien continua fazendo vítimas e que suas almas ficam presas ali. Olá, tudo bem, meus amigos? Meu nome é Garcia e falo com vocês a partir de um povoado chamado Vale Doce, a partir de Minas Gerais. Minha história remonta a quando eu tinha cerca de 5 ou 6 anos de idade, ou seja, há 30 anos. Na casa em que morávamos naquela época, para começar, os vizinhos sempre diziam aos meus pais que ali aconteciam coisas sem explicação aparente. Eles falavam de coisas como ruídos estranhos ou sombras no quarto que dava para a rua, quando não havia ninguém no local naquele momento. Eles achavam que éramos loucos por viver ali por vontade própria. Na minha família sempre tivemos o costume de não jantar comida pesada, mas apenas tomar um copo de leite ou café acompanhado de um pão ou algumas bolachas. Vale destacar que a cozinha era o último cômodo da casa e, ao lado dela, havia um quintal bastante amplo onde se encontrava uma pedra enorme, com aproximadamente 1,5 metros de altura. Tudo indica que essa pedra tinha relação com os acontecimentos, pois de alguma forma ela sempre estava envolvida nos relatos das experiências da família. E sim, foram várias as coisas que nos aconteceram. Hoje vou contar o que aconteceu comigo e com minha irmã mais velha. Ela é 5 anos mais velha do que eu. Então tinha cerca de 10 ou 11 anos. Sempre éramos nós dois que iam até a cozinha buscar os pratos, copos e outras coisas para a ceia. Quando você saía da cozinha e apagava a luz, já não havia nada que iluminasse o enorme quintal. E para falar a verdade, ele ficava assustador ao extremo. Mesmo assim, já estávamos acostumados e não sentíamos medo. Pelo menos não até certo dia. Estávamos saindo da cozinha como de costume, brincando e brigando como bons irmãos, quando vimos que em cima da pedra enorme que descrevia algo se acendeu como se fosse uma espécie de fogueira. Como nunca havia acontecido nada parecido antes, decidimos correr até a porta que separava a casa dos quartos e o quintal. Essa porta era de madeira e tinha um daqueles ferrolhos antigos pelos quais era possível olhar através de um pequeno orifício. Éramos crianças, e nossa curiosidade falou mais alto. Então decidimos espiar por esse orifício por alguns segundos, sem dizer uma palavra. Em seguida nos afastamos e decidimos não contar nada a ninguém sobre aquilo. Nem mesmo entre nós comentamos sobre esse trem que nos aconteceu. Anos depois, já na adolescência, alguns tios e primos estavam conversando sobre histórias do mato. Minha irmã decidiu contar a experiência que havíamos vivido anos antes. Quando terminou o relato, finalmente falou o que havia visto no quintal. Segundo a versão dela, era um cachorro preto enorme, com olhos de fogo e chamas nas patas. Que curioso, eu disse, pois o que eu havia visto era algo completamente diferente. Eu vi um ser muito alto, forte e em estado inicial de putrefação. A única coisa em que concordamos foi quanto às chamas nos pés, pois esse ser também as tinha. Quando contei às pessoas presentes que eu havia visto algo diferente do que minha irmã descreveu, todos ficaram com uma pulga na orelha, já que nem mesmo nós dois sabíamos o que cada um tinha visto naquele dia. Podem chamar isso do que quiserem. Mal, energias, demônios ou qualquer outro nome. Porém, depois dessa experiência, acredito que seja lá o que for, conhece seus medos e assume essa forma para ter mais presença ou impacto na sua vida. Tanto que, apesar de sermos apenas crianças,
Esse acontecimento ficou gravado em nossa memória e não acredito que algum dia o esqueceremos. Sei lá, meninada, eu acho que é isso. Isso é tudo por agora. Se gostarem, posso enviar outras histórias para vocês.